Graça e paz, amados irmãos. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Lucas, no capítulo 5, do versículos de 1 até o 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar ao Senhor neste momento. Amado e bondoso Deus, nosso Senhor, Deus dos milagres, Deus Todo-Poderoso, que vem em socorro de nossas vidas e realiza obras tremendas, mostrando o teu cuidado, o teu poder às nossas vidas. Senhor, neste dia, derrama sobre as nossas vidas a tua graça, a tua bênção. Ilumina os olhos de teus filhos, de todas as pessoas que estão agora, Senhor, ouvindo estas palavras e vendo a tua mensagem, Senhor. Toque em seus corações, ilumina as suas mentes para que possam entender a verdade. Abençoa as suas vidas, nós te pedimos em um nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, nosso Pai Todo-Poderoso, esteja neste dia derramando bênçãos tremendas sobre as vossas vidas. Neste texto que nós lemos, nós vamos ver 4 verdades maravilhosas que podemos guardar nos nossos corações para a nossa vida cristã. A primeira verdade que nós vemos aqui é que Jesus estava ali no lago de Genezaré, mais propriamente a Galileia, diante de uma grande multidão, uma multidão sedenta, precisando ouvir uma palavra libertadora, uma palavra abençoada da parte de Deus, que pudesse trazer luz às suas vidas. Então nós vemos
a primeira verdade que aprendemos, o que é mais importante nas nossas vidas é a palavra de Deus. E aqui Jesus, no seu ministério, ele mostra essa importância. Nós podemos ver que aquela multidão que estava apertando para ouvir a palavra de Deus, quando Jesus, ele estando num dos barcos ali, o de Pedro, ele pediu que afastasse um pouco da praia e começou a ensinar aquelas multidões. Vemos, amados, Jesus não tinha um púlpito, Jesus não tinha um lugar preparado, era num dos barcos de Simão que estavam ali naquela praia e Jesus começou a ensinar as verdades do reino de Deus. Como nós devemos dar importância à palavra de Deus e como Jesus priorizava isso no seu ministério. Ele viu inicialmente a necessidade daquela multidão carente, o povo que jazia em trevas, o povo que precisava ouvir uma luz, ouvir uma palavra que fosse bênção, luz na sua vida e eles pudessem ser libertos da escravidão do pecado. E Jesus foi até aquela multidão, se compadeceu e ensinou aquela multidão as verdades do reino de Deus. Que bênção, amados! Muitas pessoas estavam ali reunidas e ouviram da bênção do reino de Deus através da palavra que Jesus os estava ensinando acerca do reino de Deus. Então, amados, neste mundo que vivemos, diante de tanta carência, de tantas lutas, dificuldades, qual a maior prioridade? A prioridade é a palavra de Deus na vida das pessoas, porque tendo a palavra, conhecendo o Evangelho do Senhor, nós seremos libertos e Deus vai abrir o nosso caminho, o nosso entendimento, vai iluminar a nossa mente para que possamos conhecer do amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas, meus irmãos, após Jesus atender ao desejo daquela multidão ensinando a palavra de Deus, Jesus vai ao encontro daqueles discípulos. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, que Jesus não somente atende às multidões, mas Jesus, ele nos atende individualmente no nosso problema. O que estava acontecendo? Simão e aqueles irmãos que estavam ali estavam tristes e abatidos porque eles passaram a noite toda tentando pescar para que através da pesca eles pudessem sustentar suas famílias. Com o dinheiro dos peixes, eles poderiam trazer o sustento para a sua família. Mas o que aconteceu? Eles ficaram a noite toda e não pegaram nem um peixe. Mas o Senhor viu e contemplou a tristeza desses homens, em especial de Simão, e Jesus foi ao encontro deles. Porque Jesus estava para realizar uma grande obra para mostrar o seu poder a Simão e aos seus amigos, os discípulos que estavam com ele. Diz a palavra no versículo 4: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Olha que desafio, meus irmãos. Aqueles homens que tentaram durante a noite toda e não conseguiram pegar um peixe sequer, estão agora diante dessa afirmação desafiadora do Senhor. O Senhor manda que eles lançassem ao largo ali as redes
porque Deus estava para abençoá-los com a grande bênção da pesca. E o que fez Simão? Simão respondeu a Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que vemos aqui, amados? A fraqueza humana e, do outro lado, a confiança na palavra de Deus. Pedro disse a Jesus: Senhor, nós fizemos de tudo e não pegamos nada, né? Não pegamos nenhum peixe sequer, mas é sob a tua palavra que eu vou lançar as redes, Essa é a confiança, amados, que nós temos que ter, que mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante das grandes dificuldades, eles podiam fazer até planos para voltar no outro dia, para pescar, mas Jesus estava querendo ensinar outras coisas para eles, estava querendo mostrar o milagre da pesca maravilhosa e o poder da sua palavra. Então, diante dessa afirmação de Jesus, quando Jesus disse: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro disse para Jesus: Senhor, toda noite nós trabalhamos e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E quando eles lançaram, diz a palavra, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Irmãos, que experiência maravilhosa! É a terceira verdade que nós encontramos aqui. Que o Senhor, depois de atender às multidões, pregando-lhes a palavra, matando a sua sede e saciando a fome, vai ao encontro desses discípulos e individualmente, em especial a Simão, que precisava ter uma experiência do poder de Deus. Terceiro lugar, Deus realiza o milagre. O milagre da pesca maravilhosa. Este é o nosso Deus, amados irmãos, que mesmo diante das impossibilidades, Ele realiza o impossível, o extraordinário, o sobrenatural. Eu fico admirado de perceber e analisar a alegria que aqueles homens tiveram quando viram tantos peixes a ponto de quase a pique, diz a palavra, quase a pique aqueles peixes em grande quantidade. Eles encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Este é o nosso Deus, amados. Aprendemos em terceiro lugar o Deus que faz milagres, o Deus que transforma o impossível em algo que acontece de maneira extraordinária, que foi aquela pesca maravilhosa, Amados, quando Pedro viu isto, ele ficou extremamente admirado, diz o versículo 8. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu o seu estado de fraqueza e de pecado diante da grandeza deste milagre, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, seus irmãos, os irmãos, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, irmãos, nós vamos aprender aqui no final a última verdade que o Senhor nos ensina, que através deste grande milagre, a pesca milagrosa,
a pesca maravilhosa. O Senhor traz uma verdade, traz um desafio para Pedro, quando diz: não temas, doravante serás pescador de homem. Doravante serás pescador de homem. O Senhor queria mostrar para Pedro a importância do seu poder. Deus iria capacitá-lo para transformar aquele homem fraco, aquele homem pecador, aquele homem sanguíneo, um homem instável como Pedro, num grande servo de Deus, dizendo: doravante serás pescador de homens. Amados, nós aprendemos aqui a verdade. Quando nós passamos pelas fraquezas, quando nós passamos pelos grandes desafios da vida e vemos que o Senhor vem ao nosso socorro, atendendo a nossa necessidade, Ele vem com um desafio maior, porque o que era mais prioritário para Deus era a salvação das pessoas. E Jesus estava capacitando Pedro, dizendo que daqui para frente ele seria um pescador de homens. Não faltaria mais o peixe para o sustento da sua família, mas o mais importante, ele seria um pescador de homens. O Espírito Santo iria usá-lo, iria capacitá-lo para salvar vidas através do Evangelho de Jesus Cristo, da sua palavra. Que bênção, amados! Neste dia nós podemos aprender. Deus nos socorre a todos, socorre a multidão. Deus vai ao encontro das nossas necessidades, individualmente. Ele quer nos dar uma experiência do seu poder. Terceiro lugar, Deus realiza o milagre. Os milagres acontecem porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, Deus dos milagres. E por último, Ele nos capacita para uma obra tremenda que é a salvação de pessoas. Deus quer usar você neste dia, amado irmão, através da sua vida, através de tudo aquilo que Deus te deu, os dons, para que você leve a salvação às pessoas que tanto precisam. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te fortaleça, que Deus realmente revigore a sua vida e te dê essa capacitação. Confie em Deus, que Deus vai fazer grandes obras na sua vida. Eu sou o pastor Benedito Cruvinel Amorim e gostaria finalmente de orar por você, para que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado e bondoso Deus, diante da grandeza do teu poder, da tua palavra, o Senhor vem ao encontro de todos nós e o Senhor individualmente nos dá a experiência e nos faz experimentar o poder do Senhor através dos milagres. Senhor, capacita as nossas vidas para que nós possamos cumprir o ídolo do Senhor. Doravante seremos pescadores de homens. Abençoa as nossas vidas, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Que Deus esteja nos abençoando nesse dia e trazendo alegria, a bênção maravilhosa nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos.